Fala aí, seus manobristas de plantão, tudo certo com vocês? Bom, mano, ele que foi palco de tantas polêmicas, principalmente de uns 5 anos pra cá, o estacionamento da Neoquímica Arena finalmente tá caminhando para ter uma nova administradora, já que o clube fechou com a Multipark, que segundo o meu timão, está apenas esperando ali o clube acertar o pagamento da multa com a Índico, que é a atual gestora, para ela passar a assumir de vez. Detalhe, é uma multa bem pesadinha, tá? Já tá na casa ali dos 14 milhões de reais, valor esse que o Corinthians já até se planejou para pagar, né? Então, teoricamente, não deverá ter problemas jurídicos lá na frente. E assim, acredito eu que esse já seja um assunto bem debatido, né? Muita gente já tem um certo conhecimento sobre, mas para quem não tá ligado, um dos motivos pro Corinthians estar pagando uma multa para trocar de administradora é porque basicamente todo o dinheiro que entra pro estacionamento da Neoquímica Arena do Corinthians não entra pro clube. Pois é, absurdo, né? O Corinthians não lucra com a propriedade que tem. Pelo contrário, aliás, o Augusto falou até que hoje possui uma dívida com eles de R$1 milhão. E outra coisa, esse contrato que foi assinado pelo Andrés em 2018 foi assinado por incríveis 10 anos. Imagino tanto que o Corinthians não ia deixar de lucrar nesse meio tempo todo, cara. Porque quem já usou o estacionamento da Arena sabe que duas coisas ali são de lei. Que você vai pagar caro, hoje em torno de 140 por carro, e que vai estar cheio pra cacete. Se você for estacionar um carro sem ter reservado antes, melhor nem tentar a sorte, porque geralmente não vai achar mais vaga nenhuma. Então, mano, o Corinthians vai arranjar esse novo contrato. Esperamos que dessa vez tire algo também, porque isso que acontece hoje não existe. Não dá pra você ter uma propriedade e não lucrar nada com ela. Isso é um absurdo, cara. Quem assinou esse contrato tava louco, né? Ou querendo receber algo por trás. Enfim, deixa abaixo. Bom, Fiel, enquanto o Corinthians não contrata um lateral direito, né, acredito eu que o Dorival vai seguir improvisando por ali, porque até ele, se pá, já deve ter percebido que não dá pra confiar um jogo no Léo Maná, né, com todo respeito falando aqui, mas isso já foi debatido diversas vezes pra torcida e acho que todo mundo chegou a um consenso que não dá pra ter ele por ali, muito menos agora com o Mateuzinho fora. Pensar numa sequência pra ele é quase que um suicídio. Enfim, o lance é, o Dorival teve a opção de usar ele na lateral contra o Santos, não colocou, né, tentou o Félix ali improvisado, que não foi tão bem assim quanto estão falando, né, na minha visão. Acho que ele só foi fazer um bom jogo mesmo quando passou a atuar como um terceiro zagueiro no segundo tempo. Mas, mano, pelo lado defensivo, se um dia precisar de alguém por ali contra um time um pouquinho mais forte, eu não pensaria duas vezes entre ele e o Léo Maná. E tudo bem que ele não apoia, mas pelo menos defende mais, né? Já é uma qualidade a se considerar. Por outro lado também, Fiel, quem vem treinando bastante de lateral direito para momentos como esses é o Charles. Olha aí, não é um dos favoritos da torcida, meu então, muito menos, mas ele parece estar bem determinado em buscar outras maneiras de contribuir, outros lugares para se encaixar. E quem sabe de lateral, que ele chegou a fazer em alguns jogos, não possa entregar algo minimamente decente. Pode acontecer. E lembrando que na base em si, que seria o mais natural de ir atrás em momentos como esse, né, que você não tem opções, também não é lá uma das posições com mais garotos promissores que nós temos não, viu? Tá difícil por lá também, então o improviso acaba não sendo de todo ruim por aqui. Fato é, mano, cada vez mais fica claro que eles deram muito mole em não contratar ninguém no começo do ano. Já era uma deficiência clara, desde a época das 9 vitórias seguidas. Aí quiseram dar uma chance pro Léo Maná, não, que ele vai dar conta do recado quando precisar, e tá aí, estão pagando preço. Então, espero que o Fabinho consiga contornar isso dessa vez e busque alguém nessa janela pra pelo menos ser um bom reserva pro Mateuzinho, né? Não precisa nem ser titular, só de ser bom reserva já vai tá bom, falou? Enfim, o que vocês acham, hein, mano? Sem Mateuzinho, é Félix, Maná ou Charles? Pergunta rápida e objetiva. Já digita aí nos comentários que eu quero saber de vocês, certo? Oi, o que aconteceu com o Thales, hein, mano? Só foi renovar o contrato que parou de jogar ou só jogou bem porque o Paulistão era mais fácil? Assim, cara, alguma coisa aconteceu. Disso eu não tenho dúvidas, porque não dá pra achar normal essa queda de desempenho de lá pra cá com a bola que ele joga. Pô, se você for reparar, acho que de 10 vezes que ele recebe uma bola na ponta, em 8 ele vai ciscar, pensar um pouquinho, ciscar de novo e voltar a bola. E pior que é assim quase todo jogo. Acho que nem o Cleison na pior fase da carreira fazia tanto isso. E aí recentemente eu até vi também, falando em comparações, algumas ali com o Wesley e com o Adson, só que na boa, nem se compara, cara. Se for pegar aí só a passagem dele pelo Corinthians, esses dois engolem ele com tranquilidade, porque além de mais objetivos, eles ainda ajudavam de outro jeito. Não eram só aquele cara que vai driblar na ponta e se não conseguir já era, foi anulado. O Wesley então nem se fala, tinha época que todo jogo era ele mais 10, era dar a bola nele e ver o que sai dali. Enfim, mano, se eu pudesse diagnosticar aqui qual que é o problema do Thales, da minha visão, o que ele precisa melhorar, ao meu ver, seria ter mais coragem, ser mais cara de pau, porque na minha visão não é uma questão que ele é pouco objetivo
decisivo ou não. Acho que ele não é esse cara de gols e assistências que a gente gostaria que fosse. Na verdade, pra mim, ele é aquele típico jogador pra quebrar a marcação, pra receber a bola, tirar 2, 3 de uma jogada e abrir espaço pro time. Só que aliado a isso, o maior problema que eu vejo nele hoje é que ele tem medo de tentar, de errar. Onde já se viu isso, cara? A principal habilidade do cara é o drible, e ele não dribla, ele só cisca, ele tem medo de tentar alguma coisa, um elástico, uma caneta. Pô, tenta, cara, você tem habilidade pra isso, mas você tem medo de errar. Onde já se viu? Enfim, é nítido pra mim que existe um bloqueio mental nele, uma falta de coragem. Isso é algo que o Dorival precisa corrigir, ou até a própria Anaí Couto, que é a psicóloga do clube, porque se conseguir melhorar isso, mano, o Dorival vai ter um reforço interessante pro restante do ano. Acho que é um problema bem simples de resolver, mas pra isso ele precisa se ajudar também, ser mais cara de pau pelo menos. Pega o DVD do Wesley e assiste, pô, você vai entender exatamente o que a gente quer. Falou? Bom, e não durou muito a parceria do Corinthians e da Epic Guys não, viu, fiel? Na verdade, menos de 4 meses depois, a empresa entrou em contato com o Corinthians por meio de uma nota oficial para pedir a rescisão de contrato, porque, aparentemente, de acordo com o GE, eles não estão concordando ou não estão satisfeitos com alguns termos do contrato que foram combinados lá atrás, talvez porque algumas obrigações comerciais não venham sendo cumpridas pelo Corinthians da maneira como eles imaginavam, e por isso eles optaram em notificar o clube por essa retirada de patrocínio. E claro, independente do motivo que seja, eles vão ter que arcar com uma multa rescisória que está prevista no contrato. Por outro lado, o Corinthians não gostou de saber dessa retirada de patrocínio e ainda tenta reverter a situação, entregando ali mais publicidade, melhorando na parte comercial. Mas, pelo visto, independente do que seja feito aí, a decisão já foi tomada e o pagamento da multa deve ser feito nas próximas semanas, tá? E vai lembrar que esse ano o Corinthians também teve a saída da Viva Sorte, que pediu rescisão, até hoje, se eu não me engano, sem explicações plausíveis, mas agora também se despede aí de mais uma patrocinadora e volta a ficar aí pelo menos com mais 2 espaços vazios na camisa na parte da frente. Só que assim, né, fiel, se for parar pra pensar, apesar da grana que nós vamos deixar de receber até o final do ano, esteticamente falando, eu prefiro 1000 vezes que esse espaço fique em branco mesmo, porque agora que o escudo ficou no meio, esse patrocínio só de um lado ali, de canto, ficou perdido, ficou feio, né, não ficou tão legal. Então, esteticamente falando, ok, gostei, mas financeiramente nem tanto, infelizmente. E por falar em patrocinador, o Corinthians deu nessa semana mais um passo importante e que só mostra o quanto o clube quer mesmo trocar de fornecedor esse ano, já que depois de só falar, o clube realmente entrou em contato com o Cori para organizar uma reunião a fim de discutir sobre o contato com a Adidas, que já virou uma realidade no Corinthians, tá? Não é mais apenas um boato, mas primeiro eles precisam discutir como é que vai ser feito a saída da Nike e como eles podem se proteger de um eventual processo lá na frente. Até porque o principal argumento hoje para uma rescisão é que a troca de distribuidoras da Nike aqui do Brasil, da Centauro para a Fisia, não estava prevista em contrato. E detalhe, que talvez até possa mudar também todo o rumo da história. Essa reunião, fiel, foi marcada pela diretoria para depois do dia 26, ou seja, para depois da votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Então, talvez seja uma estratégia interessante para adiar algo que a gente considerava inevitável lá atrás. Enfim, mano, fato é que por parte da Adidas, o contrato vai ser assinado. Se depender deles, já estarão na camisa a partir do ano que vem. E pro Corinthians, mano, por mais que esteticamente eu até prefira a Nike, a Adidas não só vai pagar mais, né, muito mais por sinal, como também vai passar a nos tratar como o time elite da marca, de primeira prateleira mundial, coisa que com a Nike, se for colocar em comparação, estaríamos hoje na 3ª prateleira mundial mais ou menos. Então você vê, mano, enquanto que com a Nike a gente tá ali meio que empatado com o Atlético de Madrid, que pelo amor de Deus eu não preciso nem falar, com a Adidas nós estaremos numa prateleira mais ou menos parecida com a do Real Madrid, do Arsenal e do Bayern de Munique, por exemplo. Entenderam a diferença de importância? Entenderam a diferença de visibilidade que a gente teria lá fora, né? Mas é isso, cara. Depois que resolver as pendências com a dona Nike, imagino eu que não vai demorar muito para termos essa novidade, falou? Pode esperar aí que esse contrato bilionário vai ser assinado, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!